Salve pessoal, como anda a fatura do cartão por aí? Pergunto porque hoje é dia de falar deste assunto, porque as taxas de juros dos cartões de crédito estão tão altas. E pensando bem, porque elas nunca caem, ao contrário, só sobem. Fica com a gente até o fim para entender essa questão. Salve pessoal, Sammy Boy! É possível que você que está nos acompanhando tenha visto que uma leve polêmica surgiu em volta das taxas cobradas pelos bancos nos cartões de crédito. No passado, o próprio presidente Lula criticou o que ele considera como taxas muito altas. E no começo desse ano, um projeto de lei que pretendia colocar um teto para os rotativos começou a circular. Só que recentemente o Banco Central teve que afirmar que não está discutindo impor limites para os bancos após alguns boatos surgirem. Esses burburinhos surgiram principalmente após o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, ter reduzido o teto dos juros consignado para beneficiários do INSS. A lógica em um momento desse acaba sendo: se já houve interferência em um, por que não teremos em outros? E a verdade é que muita gente não está feliz com as taxas cobradas pelos bancos. Se você procurar juros no Reclame Aqui, vai ver uma série de reclamações sobre as taxas. As pessoas realmente são impactadas por esse fator e muitas, inclusive, perdem o controle das suas contas por causa dele. Mas há um motivo, ou na verdade vários, para os juros estarem tão altos assim. Os principais pontos que definem a taxa de juros no cartão são risco de inadimplência, taxa de referência, impostos e as condições de concorrência de mercado. Além disso, os custos operacionais do banco e a margem de lucro, obviamente, são importantes. Ainda tem outros fatores menores, por assim dizer. O risco de crédito é calculado pelos bancos com a ajuda do Serasa. O Serasa nada mais é do que uma empresa que pega dados de consumo de uma pessoa, de gastos e de pagamentos, para medir se ela é uma boa pagadora ou não. Aí, o Serasa vende essas informações para outras empresas. Se você nunca teve muitos problemas com dívidas, contas em atraso e tal, seu score é maior. Se não, já sabe. Essa pontuação é provavelmente o fator mais pessoal que os bancos levam em conta na hora de definir taxas. E ela é mais usada, na verdade, na hora de avaliar o limite que será dado para alguém. Uma pessoa que gasta mal, provavelmente, pagará mais aos bancos ou terá menos limite. Você tem que avaliar aí como estão suas contas recentemente para entender se isso é um peso ou enquanto você paga. Vale mencionar ainda que quando você deixa de pagar a fatura do seu cartão, você tem que escolher entre parcelar a conta ou entrar no rotativo. Em qualquer um dos casos, as taxas são maiores do que a padrão. E isso em parte se dá por conta do risco de crédito. Se você não conseguiu arcar com as suas contas em um mês, a chance de você se embolar com as suas obrigações financeiras aumenta consideravelmente na visão do banco. E aí as taxas acompanham essa alta de risco. Há também a questão dos juros compostos, né? As demais variáveis são mais gerais, muito ligadas ao cenário macroeconômico, e essas, ultimamente, estão jogando as cobranças para cima. Uma delas é a taxa de referência. Em outras palavras, a Selic, que é alta e está, neste momento, no meio de uma polêmica. As autoridades ligadas ao governo federal vêm criticando o nível em que essa taxa se encontra já há algum tempo, pressionando, assim, o Banco Central para tomar alguma medida. E um dos argumentos é, inclusive, que as taxas muito altas são responsáveis por endividar os brasileiros. De certa forma, isso é verdade, né? A Selic, no patamar atual, pesa nas contas, no cartão de crédito, e aí fica mais fácil se endividar. Mas há toda uma discussão sobre como fazer essa taxa ceder, que envolve dívida pública, inflação, gastos e eficiência do governo e muitas outras coisas. Se é certo ou não e como fazer, assunto para outra hora. A Selic, contudo, não avança há algum tempo. Desde agosto do ano passado, essa taxa está imóvel em 13,75% e, mesmo assim, os juros do cartão seguem subindo. De acordo com o Banco Central, o indicador de custo de crédito, o ICC, que mede o custo anual médio do Sistema Financeiro Nacional, subiu para 22,3% em fevereiro, com 0,3 ponto percentual de alta no mês. Esse índice leva em consideração o cartão de crédito comum, o rotativo e por aí vai. O rotativo, para se ter uma ideia, está no maior nível desde 2017. Pois é. E chegamos, por fim, ao que realmente está pesando nas taxas que você paga no seu cartão, o cenário macroeconômico, que também envolve um monte de questões. Esse cenário vem se deteriorando
Os bancos, de olho nisso, repassam riscos e os custos para os clientes. Talvez um dos fatores de dentro desse pacote macro que está mais influenciando seja a inadimplência. O número de pessoas que não estão conseguindo fechar suas contas no final do mês está em tendência de alta já tem algum tempo. Os próprios bancos, nos seus balanços trimestrais, estão mostrando isso. E aí, claro, as instituições financeiras repassam boa parte dos custos das pessoas que não pagam suas contas aos clientes que pagam em dia. Até mais que isso, se as chances de um número de pessoas não arcarem com as suas contas está aumentando, a taxa também avança. E aí a gente entra num dilema curioso. As taxas mais altas pesam mais no bolso das famílias, que por sua vez acabam se endividando mais e com isso retroalimentam novas altas, tornando aí um ciclo perigoso. Para as taxas de juros baixarem, agora ficamos mais dependentes de políticas públicas. A Selic, por exemplo, tem que recuar, mas aí a gente poderia ter um problema de inflação mais alta, com o Banco Central soltando a corda sem o Brasil estar necessariamente em uma boa situação econômica e fiscal. Assim como as pessoas, o governo federal também está suscetível às taxas mais altas ou mais baixas. Se investidores enxergam um risco grande ou maior de calote, eles vão exigir uma taxa maior para emprestar dinheiro para a União. E a Selic também tem um papel aí, com o Banco Central tentando manter atrativo os empréstimos ao governo brasileiro. Se o BC baixar a Selic na marra, digamos assim, na base da canetada, desacompanhado de uma melhora da conjuntura econômica geral, coisa que já foi feita no passado e não deu certo, o governo fica, entre outros, com menos capital de empréstimos. Teremos menor entrada de dólares e isso tudo tem uma série de consequências. E por isso que a questão fiscal, do arcabouço, está tão em alta. A taxa vai cair se o governo conseguir controlar suas contas, seja por maiores receitas ou por menores gastos, e mostrar que vai arcar com todas as suas obrigações de forma responsável. Enquanto isso, a gente vai lidando com as taxas ainda em patamares bem elevados. Nesses cenários, o melhor que podemos fazer é tentarmos manter nossas finanças, nossas contas sob controle e optando, à medida do possível, pelo pagamento à vista. Se for pedir crédito, pesquisar bem. Cartão de crédito costuma ser o mais fácil, o mais disponível, mas invariavelmente o mais caro. Talvez a taxa mais alta do mundo. Pois é, e não é de hoje. Mas olha, eu espero que essa situação mude logo, Sammy Boy. Juros altos tem uma série de consequências para as pessoas, para as empresas, para o país, mas também cortar os juros sem base, sem uma casa toda arrumada, pode trazer consequências piores, né? Então a gente vai continuar acompanhando, eu espero que vocês tenham entendido por que este movimento todo está acontecendo com os juros. Muito obrigado pela companhia até aqui, mas acabou? Não acabou não. Vamos para o Giro de Notícias. O presidente executivo da Alphabet, Sundar Pichai, recebeu um pagamento total de cerca de 226 milhões de dólares em 2022, um montante correspondente a mais de 800 vezes o salário médio de um funcionário da companhia. A disparidade ocorre em um momento em que a Alphabet anunciou em janeiro planos para demitir 12 mil funcionários em todo o mundo, o equivalente a 6% da sua força de trabalho global. 19 países já expressaram interesse em se juntar ao BRICS, o grupo de mercados emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reunirá na Cidade do Cabo nos dias 2 e 3 de junho para discutir sua ampliação. A proposta gerou preocupação de que sua influência será diluída. A empresa italiana Hightech International pretende inaugurar no Espírito Santo, no fim deste ano, uma fábrica de veículos anfíbios, aqueles que são capazes de se movimentar em terra e em água. O projeto tem previsão de investimento de 130 milhões de dólares e a expectativa é que a fábrica tenha 1.600 funcionários e seja capaz de exportar para a América Latina e os Estados Unidos. Os primeiros veículos devem começar a ser produzidos no começo de 2024. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Bons investimentos para você. Vamos ficar de olho, hein? Tamo junto. Até o próximo Cafeína. Tchau. Tchau, tchau.